Sejam muito bem-vindos à casa de São Francisco de Assis, nosso querido Célio. Meu nome é Tayane, eu sou uma das colaboradoras da casa, do grupo de palestrantes. Estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre os ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, do nosso Mestre Jesus, à luz do Espiritismo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui neste canal de comunicação, sintam-se abraçados, acolhidos por essa energia boa que a nossa casa emana para todas as pessoas. O Célio, até mesmo à distância, tem essa capacidade, através dos nossos irmãos de luz trabalhadores, essa grande egrégora de irmãos de luz, atender a cada um de nós, nas nossas casas, nos nossos lares. Por isso, sintam-se acolhidos por essa energia boa que nos acompanha neste momento. E hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título Cristo Consolador. E neste capítulo tem uma frase que é muito conhecida pela maioria de nós, se não por todos nós. Estampada, é uma frase que representa o cristianismo, que é a seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que será que Jesus queria dizer com essa frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos primeiro falar um pouquinho de Jesus Cristo, quem é essa pessoa, quem é esse homem que trouxe esse ensinamento para nós. Há mais de 2000 anos atrás, viveu entre nós, aqui na terra, encarnado de carne e osso, um homem que é o nosso maior exemplo de moral e conduta de todos os tempos. Jesus Cristo, ele foi reconhecido, ele foi aceito. Ninguém contestou a sua existência, independente de religião. Jesus Cristo é o maior exemplo que nós já tivemos de bondade, de humildade ao longo de toda a humanidade. E ele não veio nos ensinar nenhuma religião. A história, a nossa história, a história da Terra tem como marco o seu nascimento, a sua existência, antes de Cristo e depois de Cristo. E o que ele veio nos ensinar? Exatamente o que diz essa frase. Ele veio nos ensinar o caminho. Ele veio nos mostrar o caminho que nos leva até Deus, até o nosso Pai, ao Criador. Ele sempre chamou Deus de Pai, né? Então, na sua humildade, ele já se reconhecia igual a nós, como nosso irmão. Por isso ele chamava o Pai. E ele trouxe ensinamentos que nos conectam a Deus, que nos levam até Deus, nosso Criador. Então o caminho seria isso: viver no caminho do bem, seguir o caminho do bem, amando e servindo aos ensinamentos do nosso Pai Criador, trazidos por Jesus. E a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falava sobre a verdade, ele estava se referindo às leis divinas, aos ensinamentos, a tudo o que ele queria nos ensinar para nos aproximar do Pai, do Criador. E ele falava por parábolas.
né? Parábolas atemporais que eram e são interpretadas hoje por diferentes indivíduos nas diferentes épocas da nossa existência. E a vida, o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falava da vida, ele estava se referindo à vida espiritual. Naquela época, as pessoas ainda não acreditavam na existência do espírito, na existência da vida futura, de que aqui é somente uma passagem, uma transição, de que o verdadeiro reino é o reino dos céus. A verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui nós só estamos cumprindo uma passagem e um aprendizado. Por isso que ele dizia que o meu reino não é deste mundo. Na doutrina espírita, Jesus, ele é o enviado de Deus, né? Foi um homem humilde, apesar de espíritos como os mentores, os grandes mentores que nós temos hoje no Espiritismo, Joana de Ângeles, o próprio Emmanuel, mentor de Chico Xavier, reconhecerem ele como o governador da Terra, a Terra protegida por Jesus Cristo. Ele, apesar de ter participado da formação física e espiritual da Terra, optou por reencarnar aqui como um homem, igual a nós, nascido de uma mãe, nascido de um ventre, né, gerado dentro de um ventre, criado por um homem, por uma mulher, foi ensinado pelo pai a desenvolver a profissão de carpintaria e viveu desta forma humilde até os seus 30 anos. Foi quando ele começou a sua peregrinação, né? Então ele se aproxima muito de nós porque ele viveu todos os sentimentos, toda a parte bruta dos sentimentos que o nosso corpo físico ainda alimenta, né? Ele teve que conviver com esses sentimentos carnais que nós carregamos, de tristeza, de raiva, de angústia, de ansiedade. Então, por isso que ele tem essa capacidade, através de sua legião de espíritos de luz, de estar nos assessorando e de estar nos acompanhando. E lá nos seus 30 anos ele saiu pelos caminhos da Galileia até Jerusalém para cumprir a sua real missão, que era pregar os ensinamentos de Deus e trazer o reino de Deus até a terra. Então Jesus, mais um exemplo de humildade dele, né, quando ele resolve reencarnar como um homem. No livro dos Espíritos, que é uma das obras do codificador Allan Kardec, na questão 625, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E nós costumamos falar, né, e reforçar isso nos grupos, que esta é a resposta mais curta que tem no livro dos Espíritos. A resposta mais curta e mais perfeita, né? A resposta é Jesus. Então, os espíritos superiores deram essa resposta para Kardec, quando ele desenvolveu lá o livro dos Espíritos, através do fenômeno das mesas girantes, e a resposta foi essa: Jesus. Ele é o homem para nos servir de guia e de modelo. Através destes ensinamentos, desses espíritos superiores, desses espíritos de luz, como eu já havia mencionado antes, Emmanuel, nós temos Jesus como um médium. O médium, ele é um meio de nos conectarmos com Deus. Através dessa grande influência que Jesus tem sobre a Terra,
nós não precisamos temer a nada. Nós precisamos, sim, achar uma maneira de nos conectarmos com essa legião de espíritos de luz que trabalham junto a Jesus Cristo. De que forma? Em primeiro lugar, nós temos que fortalecer a nossa fé, né? Todos os dias. Acreditar que Jesus existiu, ter ele lá como um fato histórico muito distante, não é verdade, porque ele mesmo provou através da sua história de que ele continua vivo e de que ele pode intervir nas nossas vidas através dos seus trabalhadores de luz. Mas para que esses trabalhadores possam se conectar conosco, nós precisamos ser acessíveis. Nós precisamos permitir que eles se conectem conosco. De que forma? Vibrando positivamente, fortalecendo a nossa fé, tendo certeza nos momentos mais difíceis, quando estivermos enfrentando dificuldades, de que estes irmãos estão ao nosso lado, de que eles não nos deixam sozinhos, de que eles representam a Jesus Cristo, de que estão ao nosso redor para nos auxiliarmos nas nossas decisões, para nos mantermos calmos, para nos auxiliarmos no caminho do bem. Então, de nada adianta quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, nós desanimarmos, nós esbravejarmos, nós reclamarmos, né? Nós já vimos aqui em muitas palestras que o reclamar é clamar 2 vezes por aquele motivo que está nos incomodando. Nós precisamos acreditar de que tudo passa. Tudo se resolve na hora que tem que se resolver. Nós temos sim que fazer a nossa parte, não ficarmos de mãos atadas, mas tudo se resolve da melhor forma, trazendo sempre um aprendizado para nós. Estudando as verdades espirituais, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando os ensinamentos de Jesus, pois essa é a verdade a qual ele se referia. Essa é a verdade que ele quer que a gente aprenda, que a gente siga, para que a gente possa seguir o caminho que leva até Deus. Para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui e reencarnar num mundo superior, cada vez se aproximando mais de Jesus Cristo e dos espíritos superiores que já passaram aqui pela Terra. Nós precisamos evoluir. E diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma briga, sempre é bom nos questionarmos, né? Longe de estarmos perto de Jesus, mas sempre é bom nos questionarmos como Jesus agiria diante desta situação. Como será que Jesus enfrentaria essa situação? Ah, mas eu estou muito distante de Jesus. Bom, mas no Evangelho fala como ele espera que a gente reaja diante das adversidades. A doutrina espírita nos traz os ensinamentos da resignação, de sermos resilientes, de suportarmos as dificuldades com bravura, com força, com fé, de termos empatia para com o próximo, para com as outras pessoas que também enfrentam dificuldades, né? A doutrina espírita também nos ensina de que aqui é uma passagem, de que vamos passar essas dificuldades, mas elas vão ser superadas. E que tudo isso são provas e expiações para um futuro melhor,
para uma vida espiritual melhor. Então, meus irmãos, fica aqui a mensagem deste grande homem que foi Jesus Cristo, deste grande exemplo que nós tivemos. Independente da religião que você venha seguir, né, independente do que você venha cultuar na sua vida, que seja regado dos ensinamentos deste grande homem que nos trouxe a certeza de que temos um Pai maior, de que temos um Criador onipotente. Então, independente daquilo que você deseja seguir, que o fundamento principal seja o caminho que leva até Deus, o caminho do bem. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até breve. Olá, sejam muito bem-vindos à casa de São Francisco de Assis, nosso querido Célio. Meu nome é Tayane, eu sou uma das colaboradoras da casa, do grupo de palestrantes. Estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre os ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, do nosso Mestre Jesus, à luz do Espiritismo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui neste canal de comunicação, sintam-se abraçados, acolhidos por essa energia boa que a nossa casa emana para todas as pessoas. O Célio, até mesmo à distância, tem essa capacidade, através dos nossos irmãos de luz trabalhadores, essa grande egrégora de irmãos de luz, atender a cada um de nós, nas nossas casas, nos nossos lares. Por isso, sintam-se acolhidos por essa energia boa que nos acompanha neste momento. E hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título Cristo Consolador. E neste capítulo tem uma frase que é muito conhecida pela maioria de nós, se não por todos nós. Estampada, é uma frase que representa o cristianismo, que é a seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que será que Jesus queria dizer com essa frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos primeiro falar um pouquinho de Jesus Cristo, quem é essa pessoa, quem é esse homem que trouxe esse ensinamento para nós. Há mais de 2000 anos atrás, viveu entre nós, aqui na Terra, encarnado de carne e osso, um homem que é o nosso maior exemplo de moral e conduta de todos os tempos. Jesus Cristo, ele foi reconhecido, ele foi aceito. Ninguém contestou a sua existência, independente de religião. Jesus Cristo é o maior exemplo que nós já tivemos de bondade, de humildade ao longo de toda a humanidade. E ele não veio nos ensinar nenhuma religião. A nossa história, a história da Terra, tem como marco o seu nascimento, a sua existência, antes de Cristo e depois de Cristo. E o que ele veio nos ensinar? Exatamente o que diz essa frase. Ele veio nos ensinar o caminho. Ele veio nos mostrar o caminho que nos leva até Deus, até o nosso Pai, ao Criador. Ele sempre chamou Deus de Pai.
né? Então, na sua humildade, ele já se reconhecia igual a nós, como nosso irmão. Por isso ele chamava o Pai. E ele trouxe ensinamentos que nos conectam a Deus, que nos levam até Deus, nosso Criador. Então o caminho seria isso: viver no caminho do bem, seguir o caminho do bem, amando e servindo aos ensinamentos do nosso Pai Criador, trazidos por Jesus. E a verdade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falava sobre a verdade, ele estava se referindo às leis divinas, aos ensinamentos, a tudo o que ele queria nos ensinar para nos aproximar do Pai, do Criador. E ele falava por parábolas, né? Parábolas atemporais, que eram e são interpretadas hoje por diferentes indivíduos nas diferentes épocas da nossa existência. E a vida, o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falava da vida, ele estava se referindo à vida espiritual. Naquela época, as pessoas ainda não acreditavam na existência do espírito, na existência da vida futura, de que aqui é somente uma passagem, uma transição, de que o verdadeiro reino é o reino dos céus. A verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui nós só estamos cumprindo uma passagem e um aprendizado. Por isso que ele dizia que o meu reino não é deste mundo. Na doutrina espírita, Jesus, ele é o enviado de Deus, né? Foi um homem humilde, apesar de espíritos como os mentores, os grandes mentores que nós temos hoje no espiritismo, Joana de Ângeles, o próprio Emmanuel, mentor de Chico Xavier, reconhecerem ele como o governador da Terra, a Terra protegida por Jesus Cristo. Ele, apesar de ter participado da formação física e espiritual da Terra, optou por reencarnar aqui como um homem, igual a nós, nascido de uma mãe, nascido de um ventre, né, gerado dentro de um ventre, criado por um homem e por uma mulher, foi ensinado pelo pai a desenvolver a profissão de carpintaria e viveu desta forma humilde até os seus 30 anos. Foi quando ele começou a sua peregrinação, né? Então ele se aproxima muito de nós porque ele viveu todos os sentimentos, toda a parte bruta dos sentimentos que o nosso corpo físico ainda alimenta, né? Ele teve que conviver com esses sentimentos carnais que nós carregamos, de tristeza, de raiva, de angústia, de ansiedade. Então, por isso que ele tem essa capacidade, através de sua legião de espíritos de luz, de estar nos assessorando e de estar nos acompanhando. E lá nos seus 30 anos ele saiu pelos caminhos da Galileia até Jerusalém para cumprir a sua real missão, que era pregar os ensinamentos de Deus e trazer o reino de Deus até a terra. Então Jesus, mais um exemplo de humildade dele, né, quando ele resolve reencarnar como um homem. No livro dos Espíritos, que é uma das obras do codificador Allan Kardec, na questão 625, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E nós costumamos falar, né, e reforçar isso nos grupos, que esta é a resposta mais curta,
que tem no Livro dos Espíritos? A resposta, mais curta e mais perfeita, né? A resposta é Jesus. Então, os espíritos superiores deram essa resposta para Kardec, quando ele desenvolveu lá o Livro dos Espíritos, através do fenômeno das mesas girantes, e a resposta foi essa: Jesus. Ele é o homem para nos servir de guia e de modelo. Através destes ensinamentos, desses espíritos superiores, desses espíritos de luz, como eu já havia mencionado antes, Emmanuel, nós temos Jesus como um médium. O médium, ele é o meio de nos conectarmos com Deus. Através dessa grande influência que Jesus tem sobre a Terra, nós não precisamos temer a nada. Nós precisamos, sim, achar uma maneira de nos conectarmos com essa legião de espíritos de luz que trabalham junto a Jesus Cristo. De que forma? Em primeiro lugar, nós temos que fortalecer a nossa fé, né? Todos os dias. Acreditar que Jesus existiu, ter ele lá como um fato histórico muito distante, não é verdade, porque ele mesmo provou através da sua história de que ele continua vivo e de que ele pode intervir nas nossas vidas através dos seus trabalhadores de luz. Mas para que esses trabalhadores possam se conectar conosco, nós precisamos ser acessíveis. Nós precisamos permitir que eles se conectem conosco. De que forma? Vibrando positivamente, fortalecendo a nossa fé, tendo certeza nos momentos mais difíceis, quando estivermos enfrentando dificuldades, de que estes irmãos estão ao nosso lado, de que eles não nos deixam sozinhos, de que eles representam a Jesus Cristo, de que estão ao nosso redor para nos auxiliarmos nas nossas decisões, para nos mantermos calmos, para nos auxiliarmos no caminho do bem. Então, de nada adianta quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, nós desanimarmos, nós esbravejarmos, nós reclamarmos, né? Nós já vimos aqui em muitas palestras que o reclamar é clamar 2 vezes por aquele motivo que está nos incomodando. Nós precisamos acreditar de que tudo passa. Tudo se resolve na hora que tem que se resolver. Nós temos sim que fazer a nossa parte, não ficarmos de mãos atadas, mas tudo se resolve da melhor forma, trazendo sempre um aprendizado para nós. Estudando as verdades espirituais, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando os ensinamentos de Jesus, pois essa é a verdade a qual ele se referia. Essa é a verdade que ele quer que a gente aprenda, que a gente siga, para que a gente possa seguir o caminho que leva até Deus. Para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui e reencarnar no mundo superior, cada vez se aproximando mais de Jesus Cristo e dos espíritos superiores que já passaram aqui pela Terra. Nós precisamos evoluir. E diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma briga, sempre é bom nos questionarmos, né? Longe de estarmos perto de Jesus, mas sempre é bom nos questionarmos como Jesus agiria
diante desta situação? Como será que Jesus enfrentaria essa situação? Ah, mas eu estou muito distante de Jesus. Bom, mas no Evangelho fala como ele espera que a gente reaja diante das adversidades. A doutrina espírita nos traz os ensinamentos da resignação, de sermos resilientes, de suportarmos as dificuldades com bravura, com força, com fé, de termos empatia para com o próximo, para com as outras pessoas que também enfrentam dificuldades, né? A doutrina espírita também nos ensina de que aqui é uma passagem, de que vamos passar essas dificuldades, mas elas vão ser superadas. E que tudo isso são provas e expiações para um futuro melhor, para uma vida espiritual melhor. Então, meus irmãos, fica aqui a mensagem deste grande homem que foi Jesus Cristo, deste grande exemplo que nós tivemos. Independente da religião que você venha seguir, né, independente do que você venha cultivar, cultuar na sua vida, que seja regado dos ensinamentos deste grande homem que nos trouxe a certeza de que temos um Pai maior, de que temos um Criador onipotente. Então, independente daquilo que você deseja seguir, que o fundamento principal seja o caminho que leva até Deus, o caminho do bem. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até breve.